Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Astros Futsal. Hoje estou aqui com meu parceiro de sempre, Igor André. E aí galera, tudo bem? Estamos aí. Vamos aí para mais um episódio, todo mundo preparado? E aí, Mais um. Mais um. E hoje nós temos uma convidada muito especial, certo, Igor? Muito especial. Vamos falar hoje sobre nutrição. Sim. E hoje nós temos conosco uma pessoa que veio com uma indicação muito boa, Ana Paula Bavoso. Mas antes da apresentação dela, roda a vinheta pra gente aí, por favor. Ana Paula, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco e eu gostaria muito que você pudesse se apresentar aqui para o nosso público, por gentileza. O prazer é todo meu, fico muito grata pelo convite, sou nutricionista e com especialização na parte de pediatria, que eu acho que vai se encaixar muito no assunto aqui de hoje. A minha especialização é desde o nascimento até os 19 anos. Então, acho que temos bastante assunto aqui para falar hoje. Bacana. Show de bola. Show de bola. É isso que nós precisamos. Hoje, o público do nosso time é literalmente esse público especial. Hoje nós começamos, Ana Paula, com as crianças ali de 5 anos, né, Igor? No alto rendimento são 5 anos de idade e na escolinha 4... 4 anos de idade, ali que é o Fut Baby, né? O Fut Baby. O chamado Fut Baby. E a partir dos 5 anos de idade nós já temos o acesso ao alto rendimento, que participa dos campeonatos conosco, já tem ali um treinamento diferenciado, né, Igor? Sim. E alcançamos até os 18 anos de idade. Que depois dessa idade, aí já entra numa outra seara, já vai para um sub-20, entra no... Aí virou na parte adulta, Aí né? já virou um adulto, já virou a parte adulta. Por enquanto não cabe a nós. Assim, você como nutricionista, já vou até falar, tem alguns mimos nos jogos, né? Quando nós ganhamos, nós jogamos doce para as crianças, assim. Bala, pirulito. Vai, né? tomar um puxão de orelha agora aí. Já vão tomar um puxão de orelha, né? Ana Paula, é assim. Uma das nossas preocupações, eu acho que a gente está querendo levar para o público isso, é a alimentação das crianças. Assim, são atletas, mas são crianças, né? E tem assim, como eu posso dizer, horários, por exemplo, que a gente sabe que a criança não quer se alimentar. Meu filho é um dos atletas. E de manhã, logo quando ele acorda, não adianta eu falar para ele assim, come um lanchinho, vamos tomar um café, toma um leite. Ele não come, sabe? Assim, aí eu não sei se é ansiedade, o que acontece. E a gente tem essa preocupação às vezes, né? De ele estar fraco. E é um esporte, assim, são 20 minutos, mas 20 minutos que viram 1 hora em quadra, né? E a gente queria saber como proceder, assim, o que você poderia... Tá ajudando, né? É isso. Essa faixa etária, né, dos menores aí de 4 a 5 anos, eles são muito seletivos. É uma idade bem crítica aí. Os adolescentes, não vou falar que é fácil também. Mas essa criança que está nesse desenvolvimento, a partir de 1 ano e meio até chegar ali os 2 anos, eles têm bastante seletividade. E está aumentando cada vez mais por conta dessa oferta, né, de alimentos industrializados. E realmente, as crianças estão dessa forma, pulando refeição, comendo o que quer, com muita seletividade, só comendo porcaria. E isso vem o hábito desde a introdução alimentar. Então, é o hábito da casa, é o hábito de manejar toda a rotina. Então, quando a gente pensa em colocar a criança num esporte que vai ter uma demanda maior, a primeira coisa e a primeira preocupação dos pais é olhar para esse lado da saúde também, né? Principalmente ter um acompanhamento ali do pediatra,
ter um acompanhamento do nutricionista, de um fisioterapeuta que esteja ali acompanhando toda essa parte. Nunca esquecendo de aumentar demais a demanda da criança, que não é legal também. Mas é muito importante. A criança, ela precisa de um nutricionista desde que ela nasce. E eu sempre falo, até tirando o atleta, toda criança precisa do nutricionista desde a introdução alimentar. Hoje, o pediatra só, ele não dá conta. Então, é muito importante que desde a introdução alimentar já vai criando essa rotina, né? E aí, o hábito da criança já vai estar mais tranquilo ali na frente, vai ser menos prejudicial. Mas isso não quer dizer que a criança que já está com 5 anos não possa evoluir daqui para frente. Então, já não fiz lá atrás, não tem como voltar atrás. O ideal é começar de agora, né? Começar a orientar, explicar para a criança o porquê que tem que fazer, o porquê, qual a importância da alimentação, porque não adianta só falar, tem que comer. Tem que sentar aqui e comer. Verdade. Então, assim, eles já estão numa idade de entender o porquê, qual a importância, qual vai ser o rendimento lá. Até porque eles já estão ali preocupados com o jogo. Tem ansiedade, né, Ana? Isso. Então, assim, o criar a rotina da casa também, muitas vezes, o que acontece? A casa não tem a rotina do café da manhã. Então, o pai e a mãe já não tomam, os irmãos já não tomam, ninguém senta à mesa. Como que vai querer que a criança tome? Né? Como que eu vou exigir do meu filho que ele faça uma coisa que eu não faço? Então, acaba sendo ali uma exigência muito pesada. É o que eu falo muito da criança seletiva. Fica um peso tão grande em cima daquela criança, porque, assim, a criança não come salada, ela vira o terror da casa. Então, assim, senta ali na mesa de um domingo, na casa da avó, todo mundo vai falar do prato daquela criança. Ele vira o centro das atenções. E se um adulto não se serve de salada, ninguém nem vê. Verdade. Então, assim, acaba sendo uma exigência muito pesada ali com a criança. E a criança, ela segue comportamento, ela segue exemplo. Você não precisa ficar ali discutindo com ela. Faça. Ela vai seguir o seu exemplo. É verdade, ela vai Né? acompanhando. Então, assim, tá como parâmetro, né? se eu não tiver uma rotina da casa, vai ser muito mais difícil. Entendi. É o que vai ser muito mais complicado ali, até para ele entender, né? que Não, ele e assim, o nosso ambiente também, né, Leandro? Nós chegamos em quadras, até no nosso ginásio mesmo, tem restaurantes. E assim, você vai oferecer uma fruta para uma criança. E lá tem coxinha, pastel, quibe. Tá com sede? 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Aí pergunta assim, você tá com sede? Tô. Quer um refrigerante? Em vez de... sabe? Em vez de água. Já vale para isso também. Então, exemplo vocês terem uma estrutura para estar recebendo esse público. Porque a criança que tomar, por exemplo, um refrigerante, um energético, ela vai ter um rendimento menor ali. E isso é um hábito de todo mundo. Hoje cedo eu estava indo trabalhar, eu parei no semáforo, 3 pessoas atravessou na minha frente tomando um energético, 7 horas da manhã. Ah, mas com certeza estavam vindo de algum lugar. já estavam já emendando. Eu achava que o energético dava energia. O que tá tomando essa hora da noite, então? Você já vê que ali já começou errado. Então, o dia inteiro vai ser de hábito errado. E ainda assim, essas crianças, a gente já tem uma vantagem que eles já estão praticando uma atividade física. Muitos nem isso faz, né? Além de se alimentar errado, nem atividade física faz. Então, já temos aí uma vantagem. E melhorando a alimentação, com certeza. Mas pegando esse ponto de partida agora, Ana, como você faz esse trabalho com crianças, as crianças que praticam esporte, né? Tudo bem que o nosso acaba sendo de alto rendimento, que exige um pouquinho mais deles, mas a criança que pratica esporte, ela tem que focar um pouquinho mais numa alimentação diferente, mais reforçada, com nutrientes, saladas. O que seria assim, importante a gente trazer para um pai de um atleta, por exemplo? Tirando que é um esporte de um atleta, né? Qualquer criança, ela precisa de uma atividade física. A criança, ela tem muita energia para gastar.
E toda criança, ela precisa de uma alimentação saudável, né? Não é falando desse que ele está jogando, não. Todas certo. precisam. Então, assim, hoje, se a gente olhar para o cenário da pediatria, dá desespero. Porque, pelo menos na minha época, você falava de um colesterol. Colesterol tinha quantos anos? Com 60. Não tinha. Menor de 60 anos não tinha colesterol. Hoje, 100% dos meus pacientes com 1 ano já tem alteração de exame. Que isso? 1 ano de idade, com colesterol de 200, com diabetes, com triglicérides. Triglicérides, assim, tá uma epidemia. Gordura no fígado, puberdade precoce. Então, assim, as alterações estão cada vez mais cedo. E o que vai acontecer com essa geração? Vai ficar adoecer cada vez mais cedo. Então, assim, o olhar para a alimentação e para o esporte seria, assim, exigência, seria uma coisa, assim, para ontem, pensando na saúde dessa geração. Porque, assim, eu vejo pela minha geração. Eu tenho 40 hoje. Eu comecei a ficar doente com 30. A minha mãe e meu pai têm 77. Eles não têm nada. É verdade, verdade. A geração de hoje, eles estão doentes com 10 anos. A minha avó vai fazer 95 nada. anos agora. E ela não tem nada. E agora são 9 horas, quase 10 horas da noite. Pergunta pra sua avó se ela quer comer um cachorro quente agora. Ela vai falar, obrigada, eu já jantei. Porque a janta é 6 horas da tarde. Aí você fala isso pra uma criança. A criança, 10 horas da noite, tá sem janta, tá sem banho, tá na tela. Sim. E tá comendo porcaria. Salsicha, nuggets, linguiça, salgadinho, hambúrguer, refrigerante. É gritante a preocupação. Então, não é pensando no rendimento do jogo, né? A gente nem quer isso para a criança, porque uma criança de 5 anos, ela não precisa ter uma exigência de ganhar, de ser o atleta, ela vai ser o que ela quiser, né? Ela tá ali praticando, mas é o olhar, a diferença que isso vai fazer na saúde dela, lá na frente. A nossa dúvida maior é no seguinte sentido, né? Eu acho que é a mesma que o Igor tem, né? Nós também temos o mesmo pensamento. Uma criança de 5, 6... A gente conversa com todos eles lá. Não tem uma exigência. A gente fala, gente, vocês estão aqui para se divertir. É que nós sabemos que a atividade em si, que a gente chama de alto rendimento, ela exige um pouco mais deles. Exige porque... Durante o treino, eles têm 1 hora de treino, e não é aquele treino que joga a bola e vai brincar. Não. É o treino físico, a atenção nisso, a parte estratégica e tudo mais que, às vezes a gente pega uns meninos lá, uns atletas lá, que eles saem do treino, parece que eles saem debaixo do chuveiro, sabe? Assim. Então, assim, eles gastam bastante energia. E aí, nós sabemos que, primeiro, né, o que eu acabo não fazendo, cuidar da alimentação. Não, mas assim, é muito... Vamos começar por aqui. Não, mas assim, eu acho... Não sei os outros clubes, né? Mas, assim, a pessoa da nutricionista num clube esportivo, eu acho que é fundamental. É o que o Leandro tá... A gente está falando na brincadeira, mas, assim, é muito mais interessante eles estarem ali na brincadeira do que eles estarem brincando no videogame, com certeza. Então, a gente já está ali com 90% de benefício. Tendo esse alto rendimento, lógico que ele vai ter um consumo energético maior. E aí você tem que olhar para isso, porque o consumo energético, a criança está gastando energia e qualquer alimento pode suprir essa energia, né? Como a alimentação industrializada vai suprir muito mais, que é o que eles vão querer. Eles gastaram muita gordura, gastaram muita caloria ali. O que eles vão querer? Sair dali e comer um McDonald's, comer açúcar, gordura. E então tem que olhar muito para isso, porque a gente tem que olhar, eu tô nutrindo meu filho ou eu tô enchendo a barriga dele, né? A gente tem que prestar muita atenção nisso. Que é uma coisa diferente da outra. Que é o que eu tento mostrar, um café da manhã saudável ou comer pão, manteiga, café com leite. Não adianta nada. Mas a vida moderna também, até para os pais é mais fácil você ter um produto industrializado ali...
Que trabalho dá descascar uma banana? Não, sim. Né? Então, assim, às vezes a gente olha para o fácil porque é o que atrai. A indústria nos atrai, a cor, o pacote, a praticidade, é o que atrai. Só que, assim, comprar uma maçã, lavar e botar na bolsa não dá trabalho. Verdade. Mas o que a gente quer? Comprar maçã picadinha. Faz a lancheira e só põe industrializado, não põe uma fruta. Então, olhar, eu vejo muito... Esses dias eu vi uma criança com uma lancheira que, assim, me deu vontade de chorar, me deu vontade... Tinha Dá essa lancheira pra mim. um suco de 500 ml da Tampico, uma Ruffles e um pacotinho de Fine. Nossa. Era a lancheira da criança. Aí você olha para a mãe e você fala assim, ele não pode comer isso. A criança tem TEA e tem várias alterações de exame. Aí ela fala, mas ele é seletivo e ele vai ficar sem comer. Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, e ele comeu? Ou ele continuou sem comer? Porque ali, se você olhar para a parte nutricional, ele continuou sem comer. Ele só comeu corante, sal, sódio, gordura saturada, gordura trans. E assim, Ou seja, nada que de bom. ele não comeu ferro, vitamina A, nutriente, caloria, proteína. Ele não comeu. Ele só encheu a barriga. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, às vezes, a criança ela tem um gasto energético e ela está obesa. Sim. Ah, nós temos bastante, o que- muitos casos, né, Igor? O que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com os menores? Mamadeira e leite. Tem criança obesa que eu atendo que toma 2, 3 litros de leite por dia. Jesus amado. Então, É um assim, bezerro. o leite, ele não sustenta mais a criança 100% a partir de 6 meses de idade. A criança precisa de alimento. Então, às vezes, a mãe fala, bota a mamadeira ali e já resolve. Então, os pequenininhos, tipo de 4 anos, 5 anos, às vezes está nessa fase. Sim. E o leite, ele não está suprindo a necessidade nutricional. O que ele está fazendo? Engordando. Engordando, igual engorda o bezerro. Porque o leite é da vaca. E ele engorda igual engorda o bezerro. Então, a criança tem um gasto de caloria, ela vai sentir fome. Né? Eu não sei como que eles saem do treino, mas uma criança que nada, por exemplo, a natação, você sai da piscina morrendo de fome. E aí você come o dobro. Assim, eles saem do jogo, por exemplo, aí tem a lanchonete, aí é pastel, coxinha, esfirra, Eles vão suprir. refrigerante, e aí E vai... às vezes você meio que fica naquela balança, né? Gasta, é igual o tanque do carro. Eu passo no posto, eu encho, eu ando, esvazio. E fica naquela balança. Só que eu tô enchendo do quê? E às vezes o pai presta mais atenção no tanque do carro, né? Não pôr um combustível ruim, para não danificar o motor do carro. Mas no filho dele, ele não tá olhando. Na gordura trans, na fritura, na porcaria que tá entrando ali. E é o que eu costumo falar para os pais. O motor do carro, a gente troca as peças. Né? O nosso corpo não tem volta. Não, aí botando mais lenha na fogueira, aí acontecendo tudo isso, aí o pai tem a brilhante ideia, assim, um acompanhamento de um pediatra ou de uma nutricionista, ele vai lá e compra o suplemento vitamínico e entocha Sem saber o que de fato o organismo está E assim, necessitando. a gente tem que tomar muito cuidado com suplementação. Suplementação, eu sou muito restrita até para adulto. Então, assim, suplemento, o nome já fala, é um suplemento. O nutriente, ele tem que vir primeiro do alimento. Quando que eu vou suplementar? Se eu tiver deficiência. Né? Então, principalmente para criança, a gente tem protocolo. Né? Tem protocolos para criança. 6 meses, suplementa ferro para todo mundo. Vitamina D para todo mundo. Fórmula infantil para todo mundo. Então, assim, hoje a gente tem muitos protocolos que é seguido para todo mundo e a gente não tem o tratamento individualizado. Então, vocês mesmos falaram, eu tenho criança que não desenvolve, que está magra, e eu tenho criança obesa. Eu não posso usar o mesmo protocolo para os dois. Sim, com certeza. Eu tenho que ter um olhar diferenciado. E muitas vezes, dependendo do profissional que você vai, ele vai ser um protocolo. Entendi. E ele vai ser tratado como um protocolo. Toma um whey, que é mais fácil, só chacoalhar ali, né, na garrafinha. Vai estar nutrindo,
não dá trabalho para a mãe, a criança vai gostar porque tem açúcar, tem corante, tem sabor. E acha que está alimentando. É o que acontece com a mamadeira. Aí a criança não comeu, dá leite. Que daí não vai ficar sem comer. Tá cheio, né? Eu alimentei. O instinto, principalmente o materno, o pai não é tanto, mas o instinto materno é alimentar a cria. Não importa o que a criança está comendo, a mãe precisa ver a criança comer. E aí não olha se realmente está nutrindo ou se está só comendo, né? Tem que olhar para essa diferença. Então, a suplementação é assim, tem que tomar muito cuidado, porque a hipervitaminose, o excesso de nutriente, vai fazer tanto mal quanto a falta. Tá? Então, eu ter um excesso ou eu ter falta, vai ser o mesmo problema. E, às vezes, os sintomas é igual. Vocês podem ver o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, os dois têm sintomas. Sim, e os dois são ruins. Falta de ferro, excesso de ferro, a mesma coisa. Por isso que tudo tem que ter um equilíbrio, né, Ana? Tudo tem que ser no equilíbrio. Então, quando que eu vou suplementar? Quando eu tiver deficiência. Como que eu sei se está com deficiência? É não olhar como um protocolo. Muitos médicos, eu recebo muita criança assim, o pediatra avaliou, está fora da curva de crescimento, não está desenvolvendo. Ou ele já suplementa ou ele manda para nutricionista, porque a mãe chega em desespero. A criança não está crescendo, a criança não está crescendo, a criança não está ganhando peso, principalmente o primeiro ano de vida, não está engordando, tem que engordar igual boi. Aí depois luta com a obesidade lá na frente. Todo bebê tem que engordar 1 quilo por mês. Então, assim, muito cuidado com isso. Olha para a família. Às vezes eu tenho um pai e uma mãe com 1,50 m. A criança não vai estar na curva, ela tem uma genética. Entendi. Verdade. Tá? Vou olhar para a criança, olha para a criança, tem sinal de deficiência? Tá anêmico, tá corado, chega dormindo, ou ela é agitada, ou ela é animada, cabelo tá caindo, a pele ressecada. Então, assim, cadê o exame clínico de olhar para a criança e ver? E exame de sangue. Fez exame de sangue, deu deficiência, juntou toda essa avaliação, aí sim tem que ver. Tá com deficiência de B12, por exemplo. Tem B12 nessa alimentação? Antes de eu dar um suplemento de farmácia? Tá comendo B12? Não tá comendo. Então, vamos incluir na alimentação? Depois que incluiu na alimentação, continua com deficiência, pode ser que não esteja absorvendo. Aí sim eu vou fazer uma suplementação. Às vezes, ainda a nutricionista entra com uma suplementação via oral e eu tenho um problema ali intestinal e não consigo absorver. Uma B12, por exemplo, uma criança está com gastrite, não absorve. Aí a gente precisa de uma ajuda médica para fazer injetável, mas isso não é para todo mundo. Entendi. Tá? É caso a caso. Você tá apanhando, né, Igor? Tô. Eu tô percebendo que eu tô tomando uma surra já aqui. Tudo que eu tô escutando, e vai ficar pra vocês também, viu? Vocês vão tomar uma surra de tudo isso que vocês estão escutando e vocês fazem com as crianças. Eu faço. Então, assim, exame de sangue, a criança precisa de um check-up pelo menos uma vez por ano. Fezes, urina, e a partir de 1 aninho, pelo menos uma vez por ano, fazer um check-up. Entrou pro clube, começou a atividade física, fazer um check-up. Como que tá o coração dessa criança? Ah, não, isso daí... Chegamos num ponto que nós estamos em dia. Como que tá o colesterol? Assim, Como que está, agora, assim, todos os nossos atletas, eles para participar da competição, é até uma exigência da própria federação que eles apresentem um atestado do cardiologista. Não, de um médico, mas é bem específico para atividade de alto rendimento. Mas é feito o exame de sangue? Olha, sangue não. Alguns médicos exigem um exame completo, aí não são todos, né? Porque aí a gente deixa na competência de cada um dos pediatras que analisam. Tem uns que já vêm fazendo acompanhamento semestral, anual com os pediatras, né? Mas o que muitos pedem, muitos não, alguns na verdade,
é o eletro, não é isso? O eletro. Sim, ó, o eletro é a maioria. Isso é, por exemplo, o O pediatra... Júnior teve, né? Não, o do Júnior, o pediatra, ele lembra? Virou do avesso. Virou do avesso, ele não liberou Todo enquanto... médico assim. Virou do avesso. Aí ele até que, não, esse negócio de esporte não é bem assim, o pai tá querendo, não, vai fazer exame de sangue, vai fazer exame de urina, vai fazer não sei o quê, vai fazer... Jogou um balde de gelo no Igor. Foi, eu falei, quer ver que vai reprovar o moleque? Então, assim, é muito importante esse acompanhamento, olhar para tudo, principalmente os adolescentes, né, que estão ali numa idade, num estágio acima, e acompanhar, e olhar, e fazer anual. E se deu alteração, fazer os manejos e logo fazer o exame de novo para ver se resolveu, se está, né, resolvendo. Fazer o acompanhamento de fato, né? Precisa, assim, é muito importante. Então, assim, o suplemento ele vai ser em último caso, vai ser o último estágio do tratamento ali e só se realmente precisar. E isso é indicação até para adulto mesmo. Eu treino Muay Thai e a minha personal, ela luta profissional. Ela fala assim, eu tenho anos de luta, eu nunca tomei um suplemento. É só na alimentação. Então, assim, a pessoa que ela leva a alimentação a sério, ela não precisa suplementar. Vai suplementar aqueles que saem dali e quer fazer tudo errado. Eu, por exemplo, Igor, eu sou um exemplo. Eu sou um exemplo de controle alimentar. Sim. Ó, presta atenção. A nutricionista, ela vai me acompanhar nesse sentido. Tá. Certo? Hoje de manhã, eu tomei um café com leite, né? E um pão com requeijão. Aí na hora do almoço eu comi um pastel. Depois da tarde eu tomei um café com algumas bolachas e a minha alimentação E aí do depois dia. quer conseguir jogar uma hora. Aí não aguenta falar, tô trabalhando. Você tá vendo como eu tô dentro do cronograma? Olha, e assim... É complicado esse negócio de alimentação, né? E eu achando que eu ia levar... No próximo jogo, eu ia levar 1 litro de café pros moleques acordar. Falar assim, ó, vem cá, todo mundo vai tomar café. Vai ficar elétrico. Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta que eu acho importante. O Igor comentou. Muitas das crianças, às vezes, por conta do horário do nosso treino, nosso jogo normalmente, eles treinam durante a semana, Ana, à noite, né? Normalmente ali, a partir das 18 até as 22 horas, dependendo da idade, né? E se não der uma esticadinha, né? Dependendo do Se o adversário for um adversário mais complicado... Aí se o professor estiver empolgado... sempre ele tá, né? Mas assim, é uma pergunta que eu acho que é de suma importância. Existe a necessidade, eu acredito que sim, de fazer uma alimentação antes da atividade, né? Um pré-treino, vai? Como se fosse isso, né? Porque quando você vai fazer um treino hoje, você, por exemplo, que luta Muay Thai, quando você vai fazer o treino, você faz alguma alimentação anterior a isso. É importante fazer uma alimentação. As crianças, normalmente, à noite nem tanto, mas quando o nosso jogo é na parte da manhã, que normalmente inicia às 9, 10 horas da manhã, o meu filho, por exemplo, eu sempre peço para ele fazer uma refeição. Sempre peço para ele comer alguma coisinha ali, tomar um Danone, algo desse tipo, né? Para ele não ir sem comer nada. Mas nós temos crianças que nós sabemos que acorda ansiosa e não quer comer. Tivemos um caso que a criança passou mal dentro de quadra, né? Por conta da ansiedade e tudo mais, jogando, e porque ela passou mal, teve que tirar ela do jogo porque passou mal. Isso é muito importante. É uma pergunta muito importante, inclusive o sono. Porque assim, o nosso corpo, ele tem uma crononutrição, que a gente chama. Então, assim, a gente funciona com o horário. Eu não sei nem falar essa palavra. E os nossos horários, os nossos hábitos, ele vai interferir na produção dos nossos hormônios. E aí, assim, a criança está no auge do desenvolvimento dela, tá? Então, quando eu começo a fazer alteração nesses hormônios... mas que hormônio? Hormônio do crescimento? Não, estou falando de melatonina para dormir. A melatonina, ela tem uma produção junto com o cortisol que eu tenho que liberar de manhã. Então, se essa criança dorme tarde, ela vai ter um atraso na produção do cortisol de manhã. Ela acorda, ela precisa de cortisol para ela acordar. E aí, eu não dormi direito, eu tive aquela noite agitada, eu não tomo café. Não libera a insulina, fica tudo bagunçado.
acorda mais tarde e aí o que que acontece? Vai bagunçando, não sente fome, porque não tem costume de comer aquele horário, aí não vai ter um rendimento, porque não produziu cortisol, aí tem déficit de atenção na escola, aí começa a bagunçar tudo. Aí o que que chega? À tarde, essa criança tá com aquele rendimento zero. E isso acontece com o adulto também. Sim. Você não consegue fazer nada, depois do almoço você não consegue fazer nada. Por quê? Você tá no pico da melatonina. Só que aí chega 10 horas da noite, você tá acordado. Elétrico. Por que que acontece isso? Porque eu não tenho horário de alimentação e horário de dormir, né? Você olha, fala, vai dormir com as galinhas. É o que os animais fazem, né? Se a gente seguisse o que os animais fazem, gente, a gente era super saudável. Dorme na hora certa, amamenta na hora certa. Será que se a gente mudar de São Paulo dá pra fazer isso? Porque aqui em São Paulo eu não consigo. Eu acho se pico do interior, né? Se a Ana virar a nutricionista do time, ela... Manda todo mundo embora. Então, assim, é o que vai afetar muito. Então, assim, a criança, ela joga até 10 da noite, ela tem que acordar, às vezes, 5h30, 6 horas. Isso. E ela sai do jogo com pico de adrenalina. Ela não vai conseguir dormir. Ó, nós tivemos um jogo em Pindamonhangaba e os pais fretaram um ônibus, saiu 3h30 da manhã, né? 3h30 da manhã. E aí, no dia seguinte, tem que ir para a escola, às vezes fazer prova. Então, é uma demanda grande para eles. Isso é outro problema. É uma demanda, eles não vão conseguir ter atenção. E eu, particularmente, eu senti muito quando o meu filho começou a treinar nesse horário. Porque eu tenho 3 meninos novos, tem um de 12, um de 10 e um de 9. E a gente sempre teve o costume de 8, 9 horas da noite no máximo, eles estarem na cama. Por quê? Porque no dia seguinte eles acordam ali 5h30, 6 horas da manhã para se arrumar para ir para a escola. Então é costume deles. Quando meu filho começou a treinar, o Kevin, o Igor chegou a pegar a situação dessa. Ele saía do treino, aí eu falava, espera que tenha o último treino, depois nós vamos embora. A gente tá resolvendo alguma coisa, daqui a pouco eu me pego ele encostado no cantinho, dormindo. Que ele apaga. Ele tem o horário dele, e ele é daquele que assim, ó, ele chegava na minha assim, pai, tô cansado, tô indo dormir. Buf, encosta e dorme. Ele é bom de cama, literalmente. Mas agora ele já entrou no ritmo. Ele mudou o hábito dele, né, o cronograma do corpo dele, ao qual ele consegue ficar hoje tranquilo, até 10h30, 11 horas. Sim. Ele acaba mudando. Mas eu senti muito no início essa questão da mudança, do horário. E assim, o nosso corpo ele é muito inteligente. Você pode ver, se você acordar todo dia às 5 horas da manhã, no sábado e domingo, seu olho vai abrir 5 horas da manhã. Automático. Porque sabe o horário. O horário da fome é a mesma coisa. Então, aquela criança que ela almoça um dia 11 horas, outro dia meio-dia. Às vezes tem escola que serve almoço 10h30, 11 horas da manhã. No final de semana... Em casa come à 1 da tarde. Segunda-feira, na escola, ninguém come, porque não sabe que é hora de comer. Então, assim, acaba bagunçando. O aspecto meus da filhos, fome. os dois, estudam à tarde. E eles saem da escola às 6h20. E às vezes já vão pro treino. A minha filha mais velha vai pra natação, o menino vai pro futebol. E às vezes é isso, assim, sai de gastou energia estudando, que gasta. Às vezes nem paga em casa pra comer nada e já vai pra atividade física. E assim, respondendo até a pergunta dele, que depois eu mudei de assunto, tem que comer antes do treino? Então, assim, pensando nessa forma, né, que eles vão sair muito tarde, o ideal é que a janta seja antes. Porque uma janta 10 horas da noite, gente, não dá. Então, o ideal é que seja bem antes e que faça uma refeição leve depois. Mas tem que, independente do horário do treino, tem que comer antes? Depende, gente. Depende, cada um é cada um. Tem muito adulto que tem indicação de fazer treino em jejum, aí vai depender do objetivo. Mas a gente falando em criança, no geral, precisa comer antes e precisa ser alimentação leve para que não pese, porque da mesma forma que ele desmaiou sem comer, pode ter uma congestão ali. Não dá para eu dar um prato de feijoada para criança e fazer ela correr. Sim. Então, assim, um McDonald's, por exemplo, tem meninos que vai no McDonald's e come 2 lanches gigantes. Ele não vai aguentar correr.
Então, tem sim que fazer uma refeição, mas que seja uma refeição leve. Que ele aguente fazer aquele treino e faça outra refeição depois. Que também seja leve. Ou seja, algo que ele possa ali ter nutrientes ali para depois ele poder gastar essa energia. O que não é legal é sair desse treino 10 horas da noite e comer um prato de arroz, feijão, carne, que é de difícil digestão, vai atrapalhar sono. E aí vai dormir mal, e vai acordar mal, aí vai acordar sem fome, não vai querer tomar café da manhã. É aquela coisa, vai bagunça o dia inteiro e bagunça a semana inteira. Outro ponto que é importantíssimo, que geralmente quem faz atividade física, principalmente essas de alta intensidade, não faz todo dia. E aí, eu faço 2 vezes na semana. Então, 2 vezes na semana eu tenho uma rotina, o resto da semana eu tenho outra rotina. Isso. O importante Chegamos num ponto crucial. Manter a rotina. É o que eu tento fazer com a escola também. Teve um feriado prolongado, vamos seguir o horário da escola. Porque depois do feriado eu vou bagunçar esse corpo dessa criança. Então, de segunda e quinta, ele treina às 7 da noite e janta às 18, o resto da semana vai jantar às 18. Mas às 18 tá na rua. Gente, leva um lanchinho, leva alguma coisa. Alguma alternativa. Né? Tem gente que passa o dia inteiro na rua, então assim... Mas nós temos atletas que são de outro município distante, por exemplo, assim, ou dentro até de São Paulo, mas em bairros distantes. E tem esse problema mesmo, de horário. Por exemplo, pega a criança da escola, se trocam lá no clube e... eu estava conversando com um pai no último jogo que nós tivemos, que ele comentou que ele está esperando encerrar essa primeira etapa. Porque ele falou que tá acontecendo isso. Ele pega o filho na escola, já leva uma marmitinha, o filho vai comendo dentro do carro, enquanto ele está no trânsito, indo pro jogo, chega no jogo, troca de roupa e vai treinar. E às vezes, muitas vezes, os pais ficam perdidos com isso. É aí que o nutricionista vai ajudar. O que comer, como levar, como preparar, como organizar a semana, porque se não tiver em casa, eu vou comprar uma lasanha da Sadia, eu vou comprar o empacotado, eu vou botar um salgadinho na lancheira. Então, assim, é o organizar a semana. A bolacha, como uma bolacha. Entendeu? É o organizar a semana, como fazer as receitas, o que eu posso comprar pronto que seja mais saudável. E aí é aí que entra o nutricionista, organizar essa rotina, porque dá sim para fazer todas as refeições no carro. Ixi, amanhã tá todo mundo no nutricionista. Não. Vocês podem preparar que logo vocês vão ter uma palestra lá no Indiano sobre isso. Lá, pessoalmente, pegar na mão. Vai pegar a lancheira de todo mundo, deixa eu olhar. Vamos fazer puxão de orelha. Entrada. Puxão de orelha. Não, mas é necessário. Eu acredito que isso é uma coisa que é muito importante. O que a Ana falou, que me chamou muita atenção, é a questão de, ao invés de buscarmos um suplemento alimentar, nós buscarmos ingerir, né, o alimento necessário para compor essa vitamina que falta no organismo, né? Acho que é isso, né, Ana? Quem entende bem, né? Todos os nutrientes. E assim, às vezes a mãe dá uma vitamina porque não tá comendo direito. Ela acha que vai resolver o problema. Manda tomar um biotônico. Vai continuar sem comer. Você lembra? Minha avó era assim. Não tá comendo. Toma um biotônico nesse menino que ele come. E depois toda criança que tomou o biotônico tá tudo obeso agora. Eu acho que isso foi pra mim. Não, foi pra nós. Eu já senti aqui um pouquinho também. Faz parte. Mas assim, é o olhar, porque às vezes a mãe, ela acha que ela dá a vitamina, como ela dá a mamadeira, e ela tá resolvendo o problema, e não tá. Então, assim, a gente tem um desafio ali de fazer a criança comer, é fácil, não é? Então, tá com dificuldade, procura ajuda, mas é um desafio. E substituir pela vitamina da farmácia... É fácil, mas não resolve, porque vai passar o resto da vida sem comer. Mas nesse relacionamento que você tem com os pais e com a criança, é mais os pais, né? A criança, ela não assim, não sei se ela chega a compreender. É assim, depende da idade. Quando é assim, abaixo de 5 anos, eu falo, não precisa nem levar a criança na consulta. Porque leva numa pressão, a criança já chega me olhando assim e fala, veio no nutricionista que ele vai tirar toda a sua comida.
Ah, Então, não vou mais assim, poder ver o a salgadinho. gente tem que tomar muito cuidado com esse lado psicológico da criança também. Então, o trabalho é com os pais. Às vezes ficam com os avós. Às vezes a mãe fala, a escola influencia. Só que assim, o que a escola vai fazer é você que autoriza também. Então tem que tomar muito cuidado. E assim, é a rotina da casa, é o que eu falei. A criança não precisa ficar batendo de frente com a criança. Faça que ela vai seguir seu exemplo. É igual a educação. Quanto mais você falar não, mais ela vai querer fazer. Se você fizer o que você quer que ela faça, ela copia o seu comportamento. E na alimentação não é diferente. Então, é um desafio ali fazer comer. Tem crianças que já entendem. Então, assim, eu atendi sábado uma menina de 8 anos. E ela super entende. Então, conversar com a criança, explicar o porquê, a mãe junto, a mãe bem empenhada, dar o desafio. Eu faço muita atividade com a criança, com prato, ensino ela a desenhar, dou papéis para ela levar em casa, para ela desenhar o cocô dela, para ela desenhar o prato, para ela escrever o que ela experimentou. Então, assim, dependendo da idade, o envolver a criança é lúdico também, é né? lúdico e eles voltam ensinando os pais. Entendi. É assim, a criança ela adquire a informação muito rápida. E quando você consegue convencer ela que vai ser bom e explicar as doenças, ela volta ensinando. Ela chega em casa ensinando, isso é verdade. Isso é Ensina. verdade. Isso é verdade. E aquela criança que é ruim de comer mesmo, assim, que não come. Que tem isso também. Aquela criança que ela não. Ela é bem seletiva mesmo. Ah, eu não como feijão, não como ovo, não como carne, não como. Aí só batata frita e salsicha. Não, e eu acho que isso daí realmente eu acho que é uma questão de idade, né? Porque assim. De idade, assim, a seletividade ela é um pouco natural. Toda criança passa por uma seletividade que começa ali em 1 ano e meio. A partir de 1 ano e meio começa a seletividade. Porque é uma fase fisiológica. Então, a criança começou a andar, ela tem um gasto maior de energia do que quando era bebê. Então, ela precisa de mais energia, automaticamente ela vai querer mais carboidrato. Ela vai querer comer pão, arroz, macarrão, batata, porque ela precisa de energia e é natural dela. Então, assim, já perceber que ela está entrando nessa fase, ela precisa realmente desses alimentos e ela vai precisar ser introduzida nos outros. Outro ponto que leva a criança à seletividade, quando ela começa a experimentar açúcar, sal e industrializado. Então, você já viu o bebê na fase de papinha seletivo? Não. Ele não tem seletividade porque ele não conhece o que é bom. Ele só conhece a papinha. Ele vai comer e assim, ele ama. A partir do momento que você começou a colocar sal, você começou a dar chocolate, danoninho, bolacha maisena, que é os primeiros alimentos que a gente dá. A criança, ela não entende a diferença. Então, eu dei um presunto que tem glutamato monossódico, que tem excesso de sal. É gostoso? É. Porque a indústria já põe essas substâncias para ativar a nossa papila salivar e a gente gostar. Eu vicio. É viciante. E aí, o que acontece? A hora que eu ponho um chuchu lá, a criança não sabe a diferença. Ela não sabe que no domingo eu posso comer lasanha e na segunda-feira eu tenho que voltar para arroz e feijão. A papila dela tá conhecendo aquele sabor. A hora que eu coloco um alimento que eu não tenho atrativo, ela vai cuspir e falar, eca. Assim, é natural. Então, é o que eu falo para os pais. O quanto vocês puderem segurar, mais fácil vai ser. Menos seletivo vai ficar. Tem criança que tem problema sensorial, que é uma fase sensorial que eles têm ali na parte do desenvolvimento, principalmente oral, e que ela tem dificuldade com algumas texturas, com algum sabor, com temperatura. E aí, se a gente detectar que tem problema sensorial, precisa tratar. E geralmente tem que
ser encaminhado por um TO, que daí faz uma terapia mais assim. Então, é aquela fase que geralmente a criança, ela morde o amigo, ela coloca a boca em vidro, ela beija a parede. É a parte sensorial que está desenvolvendo. Então, isso pode afetar na alimentação. Você sabia disso? Tô tendo uma aula aqui, Igor. Tô até prestando bastante atenção. Vocês vão sair daqui Porque pediatras. Pediatra e nutrólogo aqui já. Você viu aí? Tá vendo? Outro ponto que tem que observar, tanto na fase do crescimento dos dentes, que ali na papinha, a criança para de comer, e na hora que começa a cair os dentinhos. Tem dor, dói. Às vezes o dente não tá legal, a criança tem dificuldade na mastigação. Então, às Tudo isso vezes um influencia, dentista pode ajudar nessa fase. Então, assim, tem que identificar a causa da seletividade e tratar. Ó, tá vendo? Era psicólogo, aí já passamos para Ainda bem que nós temos uma dentista. nutricionista, né? Aí agora a gente vai ter que arrumar um dentista. Não, mas nós temos uma dentista. Ainda bem, né? Aproveitar que tem, tem. né, aquele patrocínio. Né? Doutora, faz favor, doutora. Ajuda a gente. Nos ajude aí. Então, assim, a importância da equipe multidisciplinar, de estar olhando para todos os pontos. Porque às vezes, tá se matando ali, tentando enfiar a comida goela abaixo, e a criança tá com problema, tipo, oral, na mordida, tá com dor. Então, assim, é identificar o problema. E não deixar ficar acontecendo. Então, assim, identificou que a criança tá com dificuldade, procura ajuda e trata. O que não pode? Ficar ali 5, 6 anos, a criança comendo batata e arroz. Pelo amor de Deus. E ou todo dia, um dia sim, um dia não, ficar só no lanche, hambúrguer, McDonald's. E aí Viu os aí, pais, Igor? Viu o que ela falou? Olha o puxão de orelha aí, seu Igor. Seu Igor Júnior. Os pais entram em desespero de ver a criança sem comer, e o que faz? Dá o que a criança quer. Que E você acha aí que vai ficar com fome. cada vez mais seletiva. Eu já vi muita mãe comprar batata frita e falava, eu preciso ver ele comer, faz 3 dias que não come. E continuou sem comer porque comeu batata frita. Em casa acontece isso também, viu? Lá em casa, meu filho fala assim, olha, eu não quero comer o feijão. Mas por quê? Porque eu não gosto mais de feijão. Coma, tem que comer. Então, em casa, a Isabela, ela come muito bem. Ela é bem regradinha. Come salada, come... O Igor já é tudo... Puxou o pai, né? Pelo Puxou o pai. Puxou. Então, assim, o que é importante também? Não obrigar. Aí tem que comer. Se é um adulto na mesa, a gente não tem esse comportamento. Tem que comer. Se você vier comer aqui comigo e falar, eu não quero feijão, eu não vou enfiar a goela abaixo e falar, você tem que comer. Mas você sabe uma É coisa não legal? obrigar. Nós temos um amigo dos meus filhos que ele é muito seletivo quando está com os pais. Sempre. Ele é muito sempre assim. seletivo quando está... Nós temos o costume de almoçar, às vezes, em algum lugar onde o pai dele também vai. Quando tá ele com o pai, né? Ele tem aquela seletividade. O pessoal até comenta com a gente, fala, nossa, quando ele tá aqui com o pai dele, ele não come nada. Quando tá com a minha esposa não precisa nem falar que ele já acompanha os meninos e vai embora, vai no ritmo. Toda criança. Sabe? Por quê? Porque ele acaba acompanhando os colegas, Até né? porque os pais é o que vai chamar a atenção deles. Então, eles vão ficar seletivos junto com os pais. Quando ele tá com uma pessoa estranha, a pessoa estranha, ela nem sabe que ele não come. Então, não dá ibope ali. E é esse comportamento que eu te falei. Às vezes, está na mesa ali da família, todo mundo se volta no prato da criança. Ninguém vai se meter no prato do adulto que não está comendo, que é seletivo também. E a criança, ela vira o centro das atenções. Ou a gente traumatiza, porque tá todo mundo, e ela fica ali naquele inferno, naquela pressão, ou ela fala, eu estou com o controle da situação. Né? Eu vou conseguir o que eu quiser através do meu prato. Tem e às essa vezes também. a criança tem só 1 aninho e ela sabe que ela vai conseguir o que ela quer através do prato dela. Então, eu falo, trate a criança como um adulto. Senta, bota o feijão no seu prato, monta o prato dele igual. Eu não quero feijão. Começa aquele estresse, fala, não precisa comer se você não quiser. Deixa no cantinho. Mas não tire do prato dele. Isso eu faço muito em escola. Todo mundo senta com o prato igual. O fulano, a mãe já avisou que não come feijão. Põe feijão no prato dele. Não precisa misturar o feijão e sujar toda a comida. Põe no cantinho.
Porque a criança visualizar, a criança cheirar, a criança sentir o alimento é a aproximação. E isso faz parte do tratamento da seletividade. Para a gente tirar a criança da seletividade, demora ali 2 anos, pelo menos. Então, faz parte, o alimento tá ali no cantinho. E deixa ele se virar, mas não obriga ele a comer. Põe ali, fala, se você não quer comer, não tem problema, deixa no cantinho. Ele vai ter que tirar do prato se ele quiser. Mas ele De vai uma ter que forma se ou virar. de outra. E assim, sem estresse, porque se você começar a obrigar, aquilo que é proibido é mais gostoso. E aí ele vai começar aquela guerra, e fica aquela guerra, né? Então, ou a gente pode ir por um lado ou pelo outro. Ou traumatizar e depois ele comer a tigela de feijão inteira. Não, porque é muito engraçado, né? Muitas crianças começam a seletividade um pouquinho depois. Meus filhos, por exemplo, eles comiam de tudo, de tudo. Aí hoje o Cauã tem 12 anos de idade. Aí, não gosto de feijão. Não gosta de feijão? Não. Tudo bem. Não quer comer, né? Beleza. Aí o meu segundo, que é o Brian, ele não gosta de comida japonesa, porque adorava comida japonesa. Hoje ele não come mais. Aí se torna seletivo com algumas coisas. Porém, Aí você tem 3. tudo que é doce... Aí sai pra jantar, aí como você faz? Não, com 3 é complicado. Não. E assim, Eu você tenho falou 4, num na ponto, verdade, né? Eu tenho 4, mas os mais novos, assim, onde a gente acaba vendo uma diferença constante entre eles. Sim. Aí eu falo, o Cauã tem a questão do feijão hoje, o Brian, ele é muito voltado a doce, a salgadinho, ele tem essa... Então a gente controla um pouco isso daí nele. Já o Kevin, ele come de tudo que vier na frente dele. Agora, quando muitas das vezes ele tá com um coleguinha ou outro que tem essa seletividade, ele fala, eu também não gosto disso. Mas comeu ontem. Por que hoje você não gosta? Você não gosta ou você não quer? Você não gosta ou você não querer é uma coisa. Agora você fala, eu não gosto, é outra. Sem experimentar, tem que Pois experimentar. E assim, você falou num ponto muito legal, que se a gente parar e voltar na nossa adolescência, você lembra que você também era assim. E o paladar da criança, ela muda. Eu olho para trás, assim, eu não comia tanta coisa que eu como hoje. E assim, coisas que eu amava hoje eu não como mais. Porque desde a introdução alimentar até 19 anos, o paladar deles vão mudando. Então, por isso que eu falo, tem que insistir. O meu filho não come mamão. Daqui 6 meses, você põe o mamão de novo, que ele vai gostar. Porque o paladar deles vão mudando, a textura vai mudando. Então, ele não comia, ele amava a comida japonesa, hoje não gosta mais. Amanhã ele vai estar comendo de novo. Então, vai mudando. Isso é de extrema importância você deixar o recadinho pro pessoal ali. Pessoal, vai insistindo. Vai insistindo. Apresenta de formas diferentes. Então, não comeu peixe cru, faz grelhado. Não comeu grelhado, faz assado. E vai, igual a beterraba, por exemplo. Meu filho não come beterraba. Tenta ralar, tenta fazer um suco, fazer um bolo. Fazer de formas diferentes. De uma forma ou outra vai. Eu, por exemplo, Ana, eu nunca tive muita restrição com a alimentação, né? Sempre gostei de comer de tudo um pouco. A única coisa que me atrapalha na refeição, 2, né? Eu não gosto de refeição com pimenta, não gosto de utilizar pimenta na refeição e cebola. Só que daí... Muda a forma de comer a cebola. Então, aí é que tá. Se a gente pega uma cebola que você faz assim, aquele bife acebolado, que ele tá... Diferente. Aí vai tranquilo. Agora, ela crua, até hoje eu não tenho paladar pra isso. Eu não gosto de cenoura cozida, mas eu como crua. Aí, tá vendo? Eu É a forma suco que apresenta. Eu amo bolo de cenoura, eu amo suco de laranja com cenoura. Então, assim, apresentar de formas diferentes. Outro ponto que eu acho que é importantíssimo. Quanto a criança deve comer? Quanto que ela deve comer antes de treinar? A gente tem que prestar atenção no hoje, como que eles estão. Se é uma criança que está compulsiva, ela precisa ser tratada, ou se está comendo demais, também precisa ser acompanhado. Porque qual é a orientação que eu dou desde a introdução alimentar? A criança tem a sensação de saciedade, que a gente perde no decorrer da vida. Hoje, adulto, a gente come até o prato acabar. A criança não, ela saciou, ela para de comer. E isso é bastante importante, a gente respeitar. Às vezes, comeu 2 colheradas. O nosso estômago é isso aqui.
A mão da criança é muito pequenininha. Ela fez assim com a mão da criança, é o estômago dela. E a mãe quer que coma um prato desse tamanho. Não cabe. Vai dilatar o estômago e depois ela vai comer e ela vai ficar com compulsão. Então, é respeitar a saciedade. Outro ponto muito importante para fazer tanto antes do treino quanto durante, a ingestão hídrica. Comer um pratão assim e tomar 1 litro de água, eu vou dilatar, eu vou ter refluxo e vai atrapalhar essa criança a correr. Então, assim, tomar água de pouquinho e tomar cuidado também durante o treino. Hidratar mais, pelo menos umas 2 horas antes, para que ela já chegue hidratada e não com o estômago cheio de água. E depois que treinou, faz a hidratação. Olha, mas a água eles perdem bastante. Perdem bastante. Mas assim, se ficar correndo e tomando muita água, acaba atrapalhando. Eu entendi. Tanto na respiração quanto em refluxo. E assim, saiu da escola correndo, vai treinar daqui 1 hora, vai jogar daqui 1 hora, comeu no carro, toma uma garrafa de água. A digestão tá ali, tipo, o estômago cheio, digerindo com líquido. Então, assim... E ele correndo. Nunca tomar líquido junto. Porque vai atrapalhar tanto a saciedade, a quantidade que eu vou comer, e quanto vai atrapalhar a minha digestão. O que eu explico sempre? Para eu digerir, eu preciso de um estômago ácido. Quando eu tomo água ou suco ou qualquer outra coisa junto, eu diluo esse suco gástrico e ele fica alcalino. A digestão vai demorar muito mais. E eu vou Toma aí, besta. atrapalhar a saciedade. A criança às vezes toma ali uma caneca dessa de água. Eu sento ela para comer, o estômago dela tá cheio. Ela não vai comer porque ela não está com fome. Tá cheio de água. E aí acaba comendo menos. Então, assim, atrapalha tanto eu tomar ali uma meia hora antes, durante e depois. Então, assim, é hidratar o dia inteiro. Sabe que eu vou ter o jogo à noite, que vai perder... Hidrata o dia inteiro. Água de coco é bem legal. Não dê Gatorade para criança, que é açúcar e corante. Mas, assim, água de coco... Nossa, eu ia comentar isso agora, que isso virou Não uma febre. dê Gatorade para as crianças. Virou Ele uma faz febre. uma alteração de sódio e potássio. Então, assim... a água de coco é bem legal, o soro caseiro, dá para fazer o soro caseiro com uma água saborizada, por exemplo, colocar laranja, limão nessa água, vai dar um sabor legal e natural, sem precisar daquele corante com açúcar e com uma alteração Não, que vai dar ali no isso sódio daí e eu tenho potássio. notado que virou febre. Vários estão com uma garrafinha. Gestante não tem indicação para tomar não Gatorade, a gente tá falando da marca, Isotônico, mas é um né? isotônico. E criança, pelo menos até 19 anos, tá? Como energético também. Aí, não. paz, cancela o isotônico. Todo mundo. Não, o Isotônico e professor Thiago, por gentileza, amanhã um comunicado. Crianças sem isotônico no Astros. Vamos vender água de coco lá, tenta água de coco e o soro caseiro, que é bem legal também. E água, gente. Água hidrata. Dá água para criançada. Não, a água eles bebem. Bebem bem. E tomar cuidado também com os energéticos, tá? Não sei se tem caso lá, mas não é legal para criança. Nos pequenos, na base, pode ser que. Eu gosto muito de energético. Adolescente, às vezes, assim, altera batimento cardíaco, dá ataque cardíaco. Então, assim, é bem complicado. O que eu vi alguns levando também para os jogos é um suco de guaraná com Pode açaí. Guaraná. É suco guaraná, açaí, mas é industrializado. Eu vi ele já. Eu sei qual é. Assim, não é ruim, não tem contraindicação tomar o açaí com o guaraná. O guaraná deixa mais acordado, mas ele vai fazer um efeito mais natural ali. É diferente do energético. A taurina é legal, mas o energético em si, ele aumenta batimento cardíaco e não é legal. E já num esporte que já Já aumenta. tá aumentando, Então, assim, a gente pode ter problema ali. Mas ir para a parte natural, em vez de eu comprar um suco desse, não, o açaí com guaraná industrializado, eu posso tomar um açaí natural
e colocar ali um pó de guaraná, uma coisa mais Diferente. natural. Tentar fazer de forma natural. Que tá aí é um outro ponto que o nutricionista pode ajudar, né, os pais a fazer as substituições. Né? As substituições são tudo. Igor, nós estamos indo para o final do nosso podcast e eu acho que é de suma importância nós organizarmos um dia para que a Ana pudesse ir até lá o nosso espaço para conversar com os pais sobre isso. Pra eles tomarem essa É lógico que só nós vamos apanhar. Só nós. surra que nós dois tomamos. Tomamos uma surra que Eu achando que eu tava fazendo tudo certo. Paizão. Não, mas é bastante importante, porque é um conhecimento e vai começar a organizar. Sim, mas a nossa ideia principal era isso, né? Nós sabemos que, infelizmente, com o nosso dia a dia, a gente acaba deixando de ter este olhar, né, para alimentação saudável. E como nós estamos lidando com crianças que estão praticando um esporte que a gente sabe que exige um pouco mais deles, essa é a nossa preocupação. É trazer ao conhecimento dos pais essa necessidade desse acompanhamento, né, para que eles possam buscar profissionais, né, da sua área, para que eles o ajudem ou auxiliem nesse ponto. Porque nós queremos trabalhar as crianças, não só na questão do esporte, em cobrança e tal, mas nós queremos, na verdade, educar jovens, né, para que eles se tornem lá na frente crianças melhores, saudáveis, com aprendizado, com a ideia de trabalho em grupo, né, sempre fazendo esporte e aí por diante. Eu acho que esse é o nosso objetivo principal, não é a né? competição em si, né? A competição e assim, é só uma coisa. o pensar no bem da criança. Muitos pais falam, ai, coitadinho, eu vou tirar. É o que ele gosta. Né? E fica, né, naquela, ai meu Deus, dói o coração tirar o alimento da criança. E assim, é o pensar o coitadinho se ele continuar comendo o que não presta, nas doenças, no câncer que está acontecendo cada vez mais cedo. Então, verdade. Você está fazendo um bem para a criança, do tirar e não deixar ele de coitadinho. Se a gente for pensar em um adulto que não come açúcar, é super legal. Tirar o açúcar da criança é coitadinho. E a gente vê mesmo, eu participo muito de corrida, de competição, e no final da corrida, o que eles servem? Uma água de coco e uma banana. E para criança, a gente vai dar um pastel e uma coxinha. Tem alguma coisa errada aí. Totalmente errado. Então, assim, é tentar criar o hábito, porque se só tiver essa oferta lá, é o que ele vai ter. É o que eles vão comer. E aí os pais falam, ai, mas coitadinho, ele vai ficar com fome, vai comer só uma banana. Gente, não é coitadinho. É o bem deles. Fica aqui o aprendizado para nossa equipe, para que nós possamos aí trazer uma alimentação saudável para as crianças ao final das atividades. Com certeza. Ana, muito obrigado pela sua participação, por estar conosco aqui, por dividir todo esse seu conhecimento, né, conosco. Eu acho que é muito importante. Queria deixar você aí um finalzinho de tempo aí para que você possa falar um pouquinho sobre o que você gostaria de deixar de recado para os nossos pais de atletas, crianças, né? E se puder também falar um pouquinho da sua rede social, deixar o pessoal poder acompanhar você também, fica à vontade, por gentileza. Ah, legal. Eu coloco bastante dica na rede social, né? Então, quem não puder procurar ajuda agora, é importante procurar ajuda em fontes que seja fidedigna. Então, assim, muito cuidado em sair procurando. Fica agora, assistiu isso aqui, fica desesperado, vai lá no Google. Então, assim, muita coisa que a gente lê também é muita informação e acaba a gente ficando perdido. Então, sempre procurar de profissionais que são confiáveis, né? A minha rede social é a Ana Paula Bavoso e eu coloco bastante dicas lá. Tem nos destaques, tem opções de lanches, de lancheira, então dá para pegar bastante ideias já lá. E acho que o recadinho que eu tinha para deixar é esse último que eu falei. Não tenha dó, né? Quando a gente tira um alimento que a criança gosta muito e sabendo que vai fazer mal para ela, a gente está fazendo um bem, né? Então, não precisa achar que é coitadinho. Porque ver uma criança no hospital, ver uma criança com 10 anos com câncer, com alteração cardíaca, é isso que a gente tem que ter dó. Tem que deixar as crianças terem as doenças na terceira idade, não na primeira infância. Muito bom. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço. Igor,
encerramos mais um episódio. Encerramos. Finalize aí a... Esse foi uma surra. Hoje eu aprendi que eu tô fazendo tudo errado. A dona Sandra não precisa nem bater, que você já apanhou aqui. Já. Nem vai dormir no sofá hoje. Igor, pós-jogo, McDonald's, já era. Igão, hoje o podcast não foi muito bom pra você. Não foi, não. Mas assim, obrigado, Ana. Eu que agradeço. Foi muito legal, assim, esclarecedor, assim, pra nós. E é isso, né? Mais um podcast com sucesso. Muito produtivo. Muito produtivo. Muito produtivo. E esse que é o nosso intuito principal, é levar conhecimento, levar informação para os pais dos nossos atletas, para as pessoas que buscam esporte. E eu acho que nós estamos alcançando o nosso objetivo com isso. Obrigado, Perfeito, Ana. obrigada. Igor, deixa sua rede social, pessoal. Igor.andré.machado. E aí eu vou deixar para vocês agora, para encerrarmos o nosso YouTube, que é Academia Astros Futsal. No Instagram nós estamos como Futsal Astros. E eu, Leandro Freitas SP, acompanhem. E logo teremos um novo episódio do podcast Astros Futsal. Até mais, pessoal. Até mais, um abraço.